21 de março. Nós falamos ontem que a Nova Jerusalém, a vida eterna, né? Jesus foi preparar um lugar para nós morarmos lá na casa de seu Pai, e quando estivesse tudo pronto, ele voltaria. E a Bíblia chama de vários nomes este lugar que Jesus foi preparar. E um deles é Nova Jerusalém. O Apocalipse chama este lar dos fiéis de Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém foi vista por Abraão. Veja, quanto tempo antes de Jesus vir à Terra, Abraão, ele viu em visão a cidade que tem fundamentos, feita por o arquiteto divino. Está em Hebreus 11:10. E ele esperava este lugar, morar nesse lugar. Ele morreu, ainda não está lá. Mas quando Jesus voltar, todos os fiéis que já morreram ressuscitarão para viverem neste lugar que Jesus foi preparar. A Nova Jerusalém, essa cidade, é a obra-prima de Deus. Ela será o Éden melhorado. Veja se era muito bom o Éden, mas vai ser melhor ainda o Éden restaurado, que agora é chamado de Nova Jerusalém. E é preparado para aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos, né? E será o lar dos filhos fiéis de Deus do céu durante o milênio. Jesus voltar. Depois tem 1000 anos, que é o juízo investigativo, saber por que um veio e outro não veio, esclarecer as dúvidas, né? É como se fosse uma auditoria, e Deus sabe, mas os anjos não sabem, nem eu por exemplo, chegar, mas por que fulano de tal não veio? Uma pessoa tão consagrada, não é? E aí Deus vai mostrar nos seus registros, que não sabemos que jeito que é, que fala livro, mas provavelmente não seja, né? Seja outras coisas mais evoluídas, e mostra o que ele pensava e o que ele fazia, e que ninguém sabia o porquê, só Deus sabe, né? Então, é por isso que ele não está aqui, porque ele não reformou a sua vida, ele não pediu perdão por esses problemas, ele escondia esses problemas. Então ele não poderia estar aqui, se ele ia contaminar o céu, porque ele não utilizou-se da fé verdadeira, e as suas obras eram hipocrisia. João, por exemplo, também no Apocalipse, viu a Nova Jerusalém. Apocalipse 21:2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para seu esposo. É esta cidade que ele diz: eis que eu vou preparar um lugar junto ao Pai, e quando tudo estiver preparado, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É esta cidade que Abraão viu, que João viu, que Abraão viu também. Em Apocalipse 21, é um capítulo maravilhoso. Até eu aconselho você, pega a sua Bíblia, lá no fim da Bíblia está o livro de Apocalipse. Vê lá no capítulo 21, o capítulo é o número maior, né? Tem um número grande escrito 21 lá. Ali você começa a ler até onde começa o 22. Ali vai descrever em linguagem humana o que é essa cidade, o que tem essa cidade, a beleza dessa cidade.
as virtudes dessa cidade. E eu anotei apenas algumas coisas aqui, mas leia lá. Apocalipse 21, que são as promessas de Deus. A cidade santa descia do céu. Ou seja, João viu a Nova Jerusalém depois do milênio. Porque quando Jesus voltar aqui, nós vamos direto para a Nova Jerusalém. E vamos habitar lá na Nova Jerusalém, durante 1000 anos no céu. Mas Satanás vai ficar aqui na terra, ele e seus anjos, não tem ninguém vivo mais, além de Satanás e seus anjos. Então nós vamos estar no céu, verificando lá por que se veio, por que se não veio, por que isso, esclarecendo todas as dúvidas. Depois de 1000 anos, esclarecido todas as dúvidas, Jesus, o nome de Jesus será vindicado, todo mundo vai cantar hinos, dizendo, o Senhor é justo mesmo, seus juízos são justos, são puros, seu amor é maravilhoso, e o Senhor merece toda a adoração, e tal. Então aí, desce a Jerusalém dos céus. E ele diz assim, a cidade santa desce do céu, linda, como uma noiva enfeitada para o seu esposo. Então, é uma coisa linda, uma coisa que brilha, uma coisa maravilhosa. E ali o Apocalipse ele dá até as medidas de quanto que é, de que material é feito, os alicerces, tem 12 alicerces de pedras preciosas, os muros serão de pedras preciosas, as portas serão 12 portas, cada porta uma pérola, mas é enorme os muros da cidade. As portas ficarão abertas. Dentro da cidade, as ruas são de ouro finíssimo. Ali estará o santuário de Deus. O trono de Deus vai estar na Nova Jerusalém. Debaixo do trono de Deus sai o rio da vida. E ele vai caminhando até em direção ao centro, à praça da cidade, que é de ouro cristalino, a praça da cidade. E aquele rio maravilhoso, no centro da cidade vai estar a árvore da vida, que ela possui 2 troncos enormes. Um tronco muito grande de um lado da margem do rio e outro tronco do outro lado da margem do rio, muito grande. A sua largura é indescritível. E eles vão subindo e vão agora subindo e no meio do rio eles se encontram e viram um tronco só. E sobem. E ali os galhos vão dar o fruto da vida. Um fruto para cada fiel, uma vez por ano. O fruto da vida. Então, imagina o tamanho dessa cidade. Quer dizer, uma vez por mês, né, daria o fruto. Uma vez todo mês vai dar um fruto. E esse fruto, nós vamos comer desse fruto. Que era o fruto que Adão e Eva comiam lá no jardim. Que era um fruto que simbolizava da obediência deles. Que eles estavam indo obedientes, então estavam dentro da eternidade. Uma vez desobedecendo, não terá condição de ter acesso a essa árvore mais. Como aconteceu com Adão e Eva. Voltaria o pecado, mas Deus diz assim, olhando para a eternidade futura, diz, nunca mais ninguém desobedecerá. Não porque ele exige, mas porque já viram a consequência do que é desobedecer. O caminho de Deus é esse, é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Então a cidade santa desce do céu e diz que Deus vai habitar com os fiéis. E ali nós veremos Jesus face a face. Assim como Jesus caminhava aqui quando ele viveu 33 anos e meio aqui na terra,
e ele caminhava, nós vamos ter esse privilégio de ver Jesus entre nós, visível. Não haverá mais lágrimas, mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Veja, é o resumo da tragédia, do inferno que nós temos nesse mundo. E quem trouxe tudo isso? Satanás, o diabo, o dragão. Ele trouxe essa miséria nesse mundo. Trouxe lágrimas, morte, luto, pranto, dor. Jesus disse assim: vou tirar tudo isso. Lá não vai ter isso. Você vai viver eternamente sem essas misérias que Satanás deixou aqui. E disse: sabe por quê? Eu faço nova todas as coisas. Essas primeiras coisas aqui, essas últimas coisas que vocês viveram, foi passado. Não vai existir mais. Eu estou criando todas as coisas novamente. A única coisa que ele não vai criar novamente é o ser humano. Ele vai restaurar de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. Tessalonicenses fala isso. E para nós podermos viver eternamente, né? Porque senão essa carne não pode herdar o reino de Deus, tem que ser transformada. Quanto aos ímpios, será no lago de fogo com enxofre, feito para o diabo e Satanás. Não foi feito para nenhum ser humano, mas tem seres humanos, e muitos, milhões, que não aceitam Jesus no coração. Jesus está à porta e bate, mas as pessoas não aceitam. Ou aceitam com hipocrisia, fingem que aceitam. Estão por aí, nas igrejas, em vários lugares. Mas Jesus conhece. Ele conhece tudo que está escondido. E vai ficar muito patente isso. E são considerados como infiéis. Mais culpados ainda do que o outro. Que não... Imagina um líder de uma congregação ensinando heresias, coisas que Deus nunca falou, e a pessoa ensinando os outros errados. O pecado dele terá mais consequência do que o outro ali, que foi a dele, né? Se perdeu. E então, e ali vai falando de uma série de coisas. Como será o ambiente? Como será nosso relacionamento ali? É uma nova dimensão que vai haver. Assim como Jesus habitou conosco, ele vai morar conosco no novo mundo, sem o véu do pecado. Porque aqui, quando Jesus viveu, nós estávamos com o olho, sabe? Os apóstolos não conseguiam ver Jesus como Deus. Eles, por mais que tentassem ali, Jesus falou: vigia aqui comigo, eles dormiram. Pedro, ele olhava para Jesus e mentiu, dizendo: eu não conheço esse homem, não. 3 vezes. Judas achava que Jesus era tão simplório que foi tentar dar uma ajuda. Olha a tragédia que ele fez. Então, Apocalipse 21:4 diz que ele vai resolver esses problemas. Não vai ter esse manto para ofuscar nosso visual, né? Vamos enxergar Jesus, Deus, como é, em sua glória. As primeiras coisas terão passado, coisas que nunca deveriam ter existido. Fluindo do trono de Deus está o rio da vida, de ambos os lados está uma árvore. Apocalipse 22:4, né? E diz que nós contemplaremos a face de Deus. Então, o destino dos que enfrentarão a segunda morte está mostrado em capítulo 21, verso 8. Quanto aos covardes, aos incrédulos e tal,
Eles não herdarão o reino de Deus. Vão para o mesmo lugar de Satanás. Mas qual o pecado dos infiéis que o impediu de ser salvo? Qual foi o pecado? Se nós, como fiéis, também às vezes praticamos a mentira, a hipocrisia, o pensamento ruim, às vezes nós duvidamos. Isso faz parte de nós, isso às vezes acontece. Mas acontecendo com eles também. Por que eles não serão salvos e nós seremos salvos? Qual é o ponto nevrálgico nisso? Qual que é o ponto que faz divisão entre o que vai ser salvo ou não? Aquele que crê em Jesus, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e com isso obedecem a Deus. Obedecem porque creem. Não obedecem para ser salvos. Obedecem porque creem. E aquele que crê, diz Apocalipse 14, 12. Aqui está os remanescentes que o diabo irá perseguir nos últimos tempos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja que não fala aqueles que têm a fé em Jesus só. Não, aqueles que têm fé e obras. Ele tem a fé e as obras os acompanham. Nisso eu creio. Nisso eu espero.